E aí, Fela, tudo bem? Hoje, quarta-feira de sol aqui nessa Portugal linda, iluminada. A gente cá preparando um vídeo para você e aí você se pergunta, e esse óculos de sol ridículo que a Anne está usando? E eu vos respondo, porque vocês não são obrigados a ver a minha cara no estado que ela está hoje, só ele. Então, amor, só porque ela não fez maquiagem. Pra aliviar vocês disso, eu resolvi usar uma máscara. Vamos pro assunto, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. O que interessa é o seguinte, nós temos recebido desde primórdios, desde antes da Enjoy existir, quando a gente começou o Time to Plan Things, desde 2014, faz tempo, e a gente recebe perguntas que são sempre as mesmas. Manda lá e-mail, tô interessada em fazer um curso, mas eu queria saber se eu consigo trabalho. Se eu consigo trabalho na minha área. Se eu consigo algum emprego, né? E aí, a gente queria falar pra vocês o seguinte, felas, felinhas e felonas. Isso é uma maior precipitação antecipada. É uma precipitação e é antecipada. É uma preocupação antecipada, né? Sim, porque o principal foco tem que ser os estudos, tem que ser você aprender a língua. Por um motivo muito simples. Por mais que você queira vir para trabalhar, eu vou contar aqui a história minha e do Cauê, de que... Né, o que a gente pensava antes de fazer o intercâmbio era exatamente o que vocês pensam. Quando eu cheguei, a minha ideia sempre foi de vir para aprender o idioma mesmo, porque eu sabia da importância do inglês para o mercado de trabalho internacional. E eu já queria trabalhar com o mercado internacional desde muito tempo. Então eu falei, bom, eu preciso investir no idioma. E, eu vou para a Irlanda, porque na Irlanda eu vou ter condições de me manter durante os meus estudos. Então a minha ideia nunca foi de vir para cá para fazer dinheiro. A minha ideia era, eu vou para lá, porque assim, eu tenho o dinheiro inicial para ir, mas eu não tenho dinheiro para me manter lá. Né? Claro, tinha os 3.000 euros que precisa, mas eu não queria mexer nesse dinheiro, eu queria deixar ele guardado. E eu sabia que na Irlanda eu podia trabalhar, que a Irlanda permite que você trabalhe durante os seus estudos. O que poderia, inclusive, ajudar no aprendizado, né? Sim, de você ter o contato com os nativos e tudo. Sim, mas a minha preocupação era totalmente diferente, né? Não, o Cauê queria ganhar dinheiro, o Cauê queria... Não é que eu queria ganhar dinheiro, é que assim, quando ela veio com a história de fazer intercâmbio, eu já logo pensei de cara, que absurdo, né? Eu não vou gastar tudo isso pra fazer um intercâmbio, pra sair do Brasil, pra passar um ano fora, pra depois voltar e ter que começar tudo do zero, lembra? Sim, tinha uma empresa... eu tava trabalhando com o que eu gostava, tava levando uma vida legal, enfim... E a minha preocupação maior era só concordei com o intercâmbio, de vir para fazer o intercâmbio, com as condições de voltar para o Brasil, pelo menos com o mínimo com o dinheiro que a gente investiu no intercâmbio. Então eu queria fazer a grana na Irlanda para depois voltar, né? E na época, o Cauê ouvia dizer das pessoas assim, conversava com... Essas histórias, né, a gente brinca até, né, a gente fala assim que é a rádio peão, um vai falando pro outro, né? E que dava pra fazer dinheiro, que dava pra ganhar muito dinheiro na Irlanda. Beleza. Aí ele não se preparou. Porque, amor, você chegou aqui e você sabia falar o... Não, eu achei que eu sabia inglês. Eu inclusive falei no último vídeo, que é um vídeo bem importante, inclusive se você não assistiu, acessa aí, que é um vídeo que a gente fala as 3 razões para você aprender inglês primeiro, aprender assim, pelo menos o básico, antes de iniciar o intercâmbio. E eu achava que eu tinha um básico, que eu conseguia ver filme, entendia bastante coisa, conseguia ler muito, conseguia entender um pouco letra de música e tal, e eu falava, nossa, beleza, cheguei lá, já era. Só que eu nunca tinha conversado com um nativo antes, eu nunca tinha conversado com uma pessoa que mora no país, sei lá, há trocentos anos, mesmo que seja de outro país, mas que fala inglês, está acostumado com inglês há muitos anos, né? E aí eu cheguei e quebrei a cara, fiquei uns 4 meses tentando procurar emprego, mas os caras viam que eu não entendia patavinas do que se falava. Outra, mas assim, o que eu acho que atrapalhou muito o Cauê foi o seguinte, quando ele chegou, ele ficou muito com brasileiros apenas. Então,
a moradia dele, que ele conseguiu, era todo mundo na casa era brasileiro. A mulher dele, eu aqui, brasileira. Meus amigos da escola eram tudo brasileiro. Amigos do trabalho, tudo brasileiro. Tudo brasileiro. Ou seja, ele não tinha amigo gringo. E a gente nem pra praticar, né? Ia no pub, alguma coisa. Ia com os brazucas. Mas, gente, com pub, que era brasileiro, trabalhou, nem isso precisava. Mas eu lembro que você contou que a primeira vez que você saiu no pub, que você tava até com a Aline e com a Adri, que elas que ensinaram ele a pedir uma pint. Não sabia pedir uma cerveja, não sabia como pedir educadamente. Não simplesmente chegar assim, give me a beer. Aliás, uma diquinha assim, ó. Nunca assovie para um garçom quando você estiver aqui na Irlanda, tá? Se você chegar para um bartender, um garçom e fizer... a gente pode fazer um vídeo, inclusive, falando o que não fazer na Irlanda. Mas essa já foi de graça aí. E aí, e chegou, ou seja, foi aquela ilusão, né? Aquela coisa de que, não, vou chegar lá. Porque na época, então eu vou explicar melhor, o Cauê trabalhava com música. E aí ele trabalhava com música, a gente não vai conseguir, porque com música é super fácil e tal. Só que até para isso precisava ter o idioma. Como que você vai chegar e se apresentar num pub e falar pro gerente, falar, olha, eu gostaria de vir tocar aqui, ou numa loja, ou em qualquer lugar que você tiver. Então assim, vir para cá sabendo pelo menos o mínimo do idioma é meio caminho andado. Sim. Tanto para o seu início, tanto para o seu próprio rendimento na escola. Porque eu percebo assim, que quem chega com 000 de inglês leva um tempo até conseguir dar a arrancada, assim, sabe? Claro que depois que engatou a primeira, aí vai, mas fica meio travado, assim, até conseguir captar mesmo. Então, quem já chega com um pouquinho de inglês, um básico, pelo menos, fica assim... até, inclusive, mais fácil de aprender. Flui melhor as coisas. Porque tudo que você não entende, você consegue justificar qual da parte que você não entendeu, para a pessoa te explicar qual que é o melhor caminho para se falar tal frase, enfim. Porque mesmo que você não entenda 100% do que a pessoa está falando, você não precisa entender todas as palavras, mas você tem que entender o contexto do tema principal, assim, o que é que a pessoa tá falando ali, né? Então, e é lógico, no meu caso, assim, que eu tinha um pensamento um pouco diferente do Cauê, eu sempre vi o intercâmbio como investimento, e eu vejo até hoje, para qualquer pessoa, eu já sabia que eu ia ter uma dificuldade no começo para poder conseguir arrumar um emprego. Tanto isso porque a Anne tinha um inglês, assim, no Brasil avançado já. Não, meu inglês... No Brasil era intermediário. Eu cheguei aqui, meu inglês era pré-intermediário. Quantos anos de inglês você fez no Brasil? Eu fiz 1 ano e meio só, mas é que eu gostava bastante da língua. Eu tinha facilidade com a língua e eu gostava de estudar sozinha. Tá. Então, eu cheguei aqui no pré-intermediário e tinha uma dificuldade, coisas assim, que eu só fui descobrindo depois. Então isso significa isso e tal. Porque assim, uma coisa que eu acho que muita gente não leva em consideração é que não é simples aprender uma língua, aprender um novo idioma, não é simplesmente traduzir o que as palavras significam. Porque existe toda uma cultura por trás da língua. Então, quando você vai para o país aprender, você aprende a cultura do país e isso facilita para você entender o idioma. Então, quem já estuda um pouco de inglês sabe o tal dos phrasal verbs e os advérbios e até as próprias piadas, as brincadeiras que tem dentro do idioma, você aprende. Não, assim, na verdade a gente não quer transformar esse vídeo numa aula de dicas de inglês. A gente queria dar um toque pra galera, porque assim, a gente conversa com futuros intercambistas, vou dizer que 24 horas por dia, o tempo todo a gente tá conversando com alguém que quer vir pra Irlanda, seja por WhatsApp, por e-mail, Facebook, telefone, Skype, enfim, a gente conversa com pessoas o dia todo. 90% da conversa, geralmente a gente tenta explicar pra pessoa o seguinte, a gente tenta amenizar essa preocupação com o emprego, porque o objetivo desse vídeo
acalmar as pessoas dizendo que existe emprego na Irlanda? Sim, em todas as cidades. Alguns são mais fáceis, outras nem tanto. Na verdade, sim, é difícil arrumar emprego, sim, mesmo para quem tem inglês, tem que correr um pouquinho, tem que ser esperto e tem que ser muito esforçado. Criativo. Mas em todas as cidades tem trabalho, a gente vê isso, a gente enxerga isso, a gente vive isso diariamente. Então, assim, nós temos hoje uma média de, sei lá, quantos alunos vieram? Aqui já em Galway, na Irlanda? No geral, sei lá, a gente 60 alunos? Uns 60 alunos que a gente trouxe para a Irlanda para estudar. E olha só que engraçado, todos os alunos que vieram, que procuraram emprego já com GNIB, com um certo nível de inglês, com um currículo bacana, com uma estratégia traçada, todos estão empregados. Inclusive você pode clicar nesse link aqui que você vai ver depoimento de vários alunos, inclusive que participaram de um hangout que a gente fez. Então o fato é, emprego tem, mas o que a gente costuma passar para os alunos é o seguinte: Cauê, tô indo para Irlanda, eu quero trabalhar. Calma, primeiro a gente vai procurar para você uma boa escola. Eu acredito que essa seria a maior preocupação que um futuro intercambista devia ter. Por que uma boa escola? Porque você precisa de inglês para trabalhar. Simples assim. Então não adianta a pessoa, sei lá, eu preciso da escola mais barata. Enfim, não é por questão de valores. Existem cursos mais em conta, em escolas boas. Porém, eu acredito que as escolas que têm um valor um pouquinho fora do mais promocional, vamos dizer assim. As escolas geralmente elas trabalham com uma média de valores. De valores. Então, assim, as escolas boas, você vai ter, elas estão sempre na mesma faixa. Exato. Claro que assim, vamos pensar que quanto mais aluno colocar dentro de uma sala de aula, mais dá para baratear o curso. Só que aí o professor fica mais difícil para ele te dar atenção. Exato. Então, de repente, você vai pagar um pouquinho mais caro para estudar numa escola onde você vai ter aí 8 alunos na sala de aula, Isso. 10 alunos, onde os próprios funcionários da escola te dão uma atenção, onde você sabe que se você tiver alguma dificuldade, o professor vai conseguir te entender, vai falar com você. Sim. E uma escola onde você sabe que você vai ter um mix de nacionalidades, com pessoas com quem onde você vai consegue se envolver mais. Praticar, fazer amigos no mundo todo. Daqui a pouco você sai da Irlanda, vai viajar, conhecer a Alemanha, Suíça. Isso, porque você tem amigo em outras cidades, entendeu? Então, acredito que a principal preocupação de um futuro intercambista é: tô indo para a Irlanda, eu quero uma boa escola, entendeu? Emprego tem, acho que as pessoas não deveriam se preocupar, tá? O emprego, só para resumir assim, no meu ponto de vista, o emprego é consequência. Vai ser a consequência de você se dedicar aos estudos e aprimorar o idioma. E aí, quando você está se dedicando a aprimorar o idioma, não é simplesmente a aula, é você sair e fazer amizades e conversar com pessoas de fora, seja num café, num pub, no mercado, no ponto de ônibus. O irlandês é super comunicativo, eles adoram conversar. E não só os irlandeses, os próprios turistas. Não sei se você já percebeu, a galera quando turista, adora fazer amizade, adora conhecer gente. Exato. E aí nisso você vai criando um networking, uma rede de conhecidos. Um conversa com fulano, que não sei o que, e de repente um dia você tá lá conversando e olha uma oportunidade. Então, fora isso, você vai tendo um aprendizado de vida, você vai mudando a maneira como você enxerga, mesmo as suas prioridades, elas vão mudando durante o intercâmbio. E aí, depois de um tempo aqui, de repente você vai trabalhar com uma coisa que você nunca se imaginou trabalhando na vida e você vai gostar disso. Sim. E olha, a mudança que um ano, ou no caso 8 meses, pode gerar, que pode fazer. Então, assim, nós entendemos a preocupação de quem vem falar com a gente e quer saber se, mas vai ter emprego, vai ter emprego, vai ter emprego. A gente sabe que isso é importante para muita gente, principalmente para quem precisa do emprego para poder conseguir se manter durante os estudos. Porém, não vamos criar ilusões de que você vai vir para a Irlanda para estudar e você vai sair daqui rico. Que você vai ganhar dinheiro na Irlanda e vai voltar para o Brasil, comprar uma casa, um carro
e de quebra um cachorrinho. Não, intercâmbio é uma coisa, sei lá, investir... Se a pessoa... Tem muitas pessoas que vão para o exterior a trabalho para ganhar a vida, mas aí é outra história. São pessoas que já têm inglês fluente, que têm um passaporte europeu, enfim, um acesso ao país, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, que a pessoa vai especificamente para trabalhar numa empresa onde ele foi convidado a trabalhar. Isso sim, são pessoas que vão para o exterior e falam assim, não, eu vou para o exterior, eu quero continuar no Brasil, mas eu vou para o exterior, vou levantar uma grana e depois vou vir investir no Brasil. Aí é outra história. Pessoas que vão para fazer intercâmbio hoje, na realidade de hoje, não quer dizer que você não consegue fazer dinheiro. Consegue fazer dinheiro suficiente para você renovar curso, para você ficar mais um pouco, de repente para você comprar um curso, uma graduação, para você continuar no país, enfim. Uma universidade. Tem universidades muito boas. Exato, mesmo. Onde pode te proporcionar inclusive um estágio numa grande empresa, onde essa empresa pode te contratar e te dar um work permit para você permanecer no país a trabalho. Aí sim você vai investir numa carreira, vai investir, enfim, você vai ganhar a vida. Mas isso é um processo, isso, né? Exatamente. Isso é o final. O começo é... procurar uma boa escola. Essa é a dica que a gente queria dar. Enfim, tem várias escolas onde vocês podem pesquisar. Waterford é uma grande sacada que está rolando. Tem uma escola chamada Welk, que é um pouquinho mais cara do que as outras, mas são escolas com 8 alunos na sala, onde a maioria são gringos. Então, assim, em Cork tem boas escolas, Limerick tem boas escolas, enfim, todas as cidades têm boas escolas. Mas vocês têm que sair um pouquinho daquele, só aquela, porque é a mais barata, vamos naquela, enfim. Dá uma pesquisada, vê o que é melhor, porque é um investimento, às vezes vale você gastar um pouquinho a mais para ter um sucesso mais para frente. Lembra que é um investimento em você mesmo, um investimento para sua carreira. Vida. Exato. Então, vale a pena. Em relação ao aprendizado de inglês, eu até lembrei agora, eu não sabia como eu ia compartilhar isso. Mas nós a gente faz as publicações nossas lá no Facebook e um dos alunos que vieram pelo intermédio da Enjoy fez um comentário que eu achei muito construtivo. Inclusive eu vou deixar aqui na tela, a gente vai se despedir, eu deixo o comentário aqui na tela para vocês dão uma pausa aí para poder ler. E esse é um comentário que se você lembrar, você vai lembrar disso quando você estiver na Irlanda e isso vai te ajudar muito no futuro. Tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Beijo, fofinhos. Cheers. Tchau. Tchau. Que comentário, amor? Sérgio.